alguém. Agora, olha só que número impressionante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. São 20 milhões de cachorros e 10 milhões de gatos. Este número dá a dimensão da crueldade que é cometida com os animais todos os dias. Para chamar a atenção para essa causa tão importante, existe o Abril Laranja, que foi criado nos Estados Unidos e hoje está presente em muitos países, apoiado por muitas entidades e profissionais. A médica veterinária Suzana Garcia, nossa entrevistada para falar sobre o assunto. Suzana, muito obrigada por ter vindo, falar sobre esse assunto tão importante. Deixa eu começar a te perguntar, eu falei do abandono ali. Imagina 30 milhões, Imagina, não dá nem para imaginar. Além do abandono, o que mais a gente pode considerar maus tratos? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, maus tratos a gente considera várias situações. Como deixar o próprio animal preso numa corrente pequenininha atrás de casa, sem água, sem comida, ver um animal que é da tua própria propriedade e deixar, quando ele está doente, não levar o devido atendimento, deixar agonizando, é um animal atropelado na rua, isso não tem, isso é o próprio abandono que ocasiona, mas os maus tratos em si envolve várias situações, mas essas são as mais comuns, mas principalmente abandono. Aqui em Chapecó a gente também tem milhares de cães abandonados e com isso tem consequências de zoonoses, outras doenças que acabam ocasionando na nossa região. Então, esse Abril Laranja é muito importante para isso, A gente deve falar disso sempre, deve lembrar disso sempre, mas é como todas as outras campanhas. É importante para conscientizar a população. A conscientização. Porque, na verdade, a gente é responsável pelo animal, pelo menos pelo animal que a gente tem. Então, se você tem um cachorro ou um gato, você deve cuidar dele da maneira, pelo menos para proporcionar uma qualidade de vida para ele. Então, água, comida, um espaço adequado para que ele possa estar brincando e fazendo suas necessidades. Muitas vezes a gente vê nas casas amarradinho, curtinho, fazendo as necessidades no mesmo lugar que come, quando tem comida. Então, isso considera-se também maus tratos, Suzana, uma discussão que a gente sempre tem, assim, eu não tenho bichinho em casa, mas a gente, nos grupos, ou às vezes conhecidos e tal, as pessoas perguntam assim, e o cachorrinho que fica o dia inteiro latindo dentro de um apartamento ou numa pequena sacada? É mais ou menos a mesma coisa do que a corrente, Ele ficar num pequeno espaço, Sim, tem que proporcionar um espaço adequado para ele. Você deixar ele pequenininho num lugar muito pequeno, isso vai fazer com que ele tenha um estresse maior, que vai latir bastante. Isso é um latido, é uma forma dele expressar que não está gostando daquela situação. Então, é uma forma dele pedir socorro também. Então, adequar um espaço ideal para o animalzinho que você possa vir a ter. Existem muitas leis, de proteção aos animais. Nesse caso de maus tratos que a gente está falando, principalmente do abandono, que muita gente não pode nem estar se ligando de que está fazendo algo errado. Existem penas para isso? A gente pode dizer que é um crime? Sim, na verdade esse crime precisa ser denunciado, Então alguém tem que tomar atitude, porque muitas vezes o que acontece? Há os maus tratos, mas ninguém tem coragem de ir lá denunciar. Então, para que a lei possa ser exercida, alguém precisa tomar atitude de denunciar. Daí sim, os órgãos públicos competentes têm a autoridade de ir lá autuar essa pessoa que está sob maus tratos, muitas vezes até por uma orientação, As pessoas pegam os cachorros, não sabem direito como cuidar. Muitas vezes tem multa em dinheiro, mas umas vezes a autuação requer uma orientação dos proprietários para, de repente, eles mudarem o comportamento com o seu animalzinho. Ontem, na hora que a gente estava pesquisando esse tema para me preparar para conversar contigo, eu comecei a procurar os números para a gente telefonar, porque em algumas cidades existe um número como existe para o bombeiro e tal, alguns estados, Aqui em Santa Catarina não existe um número fixo só para isso, Não. E aí, o que a gente faz? Eu consegui falar com alguns órgãos públicos, vigilância sanitária foi o que eu mais ouvi falar. Liga para a vigilância sanitária para fazer essa denúncia. É mais ou menos isso? Isso. Tem vários órgãos públicos que atendem essas denúncias. Pode ser a própria polícia, ela já está autorizada a receber denúncia de ocorrência de animais de Polícia Militar, 190. 190. Polícia Ambiental,
a vigilância sanitária é o que mais a gente consegue recorrer. Muitas vezes eles fazem uma ação em conjunta, vão lá pessoal da vigilância sanitária, pessoal da polícia ambiental, dependendo do animal que está em investigação, né? Então eles fazem uma ação conjunta, todo mundo, alguns órgãos públicos se juntam para que consigam se resolver. Mas qualquer órgão público, até o Ministério Público, se vocês não souberem para quem está indicando, até o Ministério Público é uma indicação, no caso. Em todas as cidades, então, né? A gente já preferiu não colocar nenhum telefone fixo na tela, porque como a gente está falando para várias cidades aqui do Grande Oeste, então procure, né, a vigilância sanitária da cidade ou Disque 190 na Polícia Militar, que a Polícia Militar já tem essa orientação também. Sim. Quando a gente fala de maus tratos aos animais, claro que você veterinária trabalha mais com os animais domésticos, mas existe... São todos os animais, né? Essa época do ano é muito comum em Santa Catarina, mais lá pro litoral Faro do Boi também, que graças a Deus diminuiu bastante, mas isso também, a gente não está falando só de gatos e cachorros, né? Sim, na verdade tem várias espécies que podem ser maltratadas, né? Até, por exemplo, aprisionar um animal silvestre, um pássaro, a própria farra do boi, ou qualquer animal silvestre, por exemplo, que vive fora do seu habitat natural e não tem um espaço adequado, é considerado maus tratos, né? Então a polícia e a vigilância sanitária, elas estão orientados a tomar a melhor atitude quanto a isso. Esses dias a gente falou sobre febre amarela aqui também, né? As pessoas que têm encontrado os macacos feridos, né? E aí acham que o macaco pode transmitir febre amarela, e não é assim, né? É importante a gente lembrar disso também, né? Não, os macacos, na verdade, eles são mais prejudicados que a gente. Por quê? Porque eles são os sentinelas, os que vão pegar primeiro a febre amarela. Então a gente deveria valorizar cada macaco que morre por nossa causa, porque a febre amarela vai atacar eles, daí sim a gente começa a pensar que pode haver um surto. Mas daí as pessoas não têm essa informação. Sinal, né? A bióloga que esteve aqui, ela disse que um são sentinela. Um anjo da guarda, né? Ele é um sentinela. A febre amarela chega primeiro nele, para depois os sinais clínicos, né? Para depois queiram não se disseminar. É importante a gente falar sobre isso também. Suzana, mas vamos mais para a tua área, né? Que atende os cães e gatos, né? Isso. A gente falou que abandono é uma forma de maltrato. Para quem tem bichinho, né? Claro que para quem quer cuidar, quanto mais quer cuidar, mais vai gastar financeiramente, precisa ter uns recursos para isso, mas o básico que se deve fazer por esses animais? O básico, uma alimentação, né? Existem alimentos no mercado, várias rações de várias qualidades e vários valores, né? Então você dá uma ração boa pro teu cachorrinho, pro teu gato, água, comida, como eu disse, prestar atenção nele, porque muitas vezes, agora no frio, por exemplo, muitas vezes deixa-se o animalzinho lá amarrado atrás da casa, cachorro sente frio, cachorro sente fome, cachorro sente sede, gato também. Então, tomar esses cuidados, porque se você adquiriu o animal, você precisa ter a responsabilidade quanto a ele, né? Então, esses cuidados básicos, alimentação, água e um espaço adequado para ele. A questão das vacinas também é importante, até para nos proteger, para proteger os humanos também, não só os animais, né? Sim, a vacinação. Tem várias vacinas também disponíveis e você pode contribuir com isso, né? As vacinas, elas protegem contra várias doenças. Então, principalmente as doenças virais, a vacina antirrábica, mas principalmente as doenças virais, que acabam se disseminando muito rápido em animais de rua e acabam atacando o nosso próprio de dentro de casa. Então é importante isso. Claro que vai acarretar um pouco de custo, mas quem tem que cuidar, né? Tem que ter consciência. Eu sempre falo, quando alguém vem me questionar a respeito, não, vou comprar um cachorro. Então pensa bem, por quê? Porque esse cachorro vai ficar contigo pro resto da vida. Água, comida, ração, vacinas, consultas, porque se ele ficar doente, você precisa cuidar. Então, muitas vezes, vale a pena você ter um e cuidar bem do que você ter vários e negligenciar. Tá certo, Suzana, muito obrigada. Suzana até falou uma coisa bem importante, né? Quando você quer ter um cachorro, que de repente adota um, né? Tem tantos aí, a gente falou de milhões de cachorros e gatos abandonados no Brasil. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você.